E buscamos o lucro não como fim, mas como paga do trabalho. Isso aqui é genial, tá? Buscamos o lucro não como fim, mas como paga do trabalho. Olá a todos, eu sou Matheus Lassan, sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. No vídeo de hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre a economia numa perspectiva tradicional, utilizando aqui a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, doutor da Igreja Católica. Então, se você gosta do nosso conteúdo, considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu joinha, comentar nesse vídeo e mandar para todos os seus amigos. Quem quiser fazer alguma contribuição com o nosso apostolado, também considere enviar um pix para larsan.mateus@gmail.com. Agora, sem mais delongas, vamos aqui continuar o nosso vídeo, questão 77 da segunda parte, segunda, questão 77, da fraude cometida na compra e na venda. Em seguida, devemos tratar dos pecados que se cometem nas comutações voluntárias, e primeiro das fraudes cometidas na compra e venda, segundo da usura praticada no mútuo. Quanto às outras comutações voluntárias, não há outras espécies de pecados distintos da rapina ou do furto. Na primeira questão, discutem-se 4 artigos. Artigo 1º. Se podemos vender uma coisa por mais do que vale. Aqui apresentando a estrutura da súmula. Primeiro ele vai dizer algo que ele não concorda, como a tese contrária, que ele vai querer combater. Depois ele vai dar argumentos para a tese que ele quer combater, ou seja, argumentos dos quais ele não concorda. Depois ele vai dar a resposta, dará a solução, ou seja, aqui ele vai, em contrário, dizer o contrário dessa tese, dando a tese dele, e aqui ele vai fundamentar a sua tese. E depois ele vai quebrar cada argumento e vai fazer mais alguns comentários adiante. Muito bem. Se podemos vender uma coisa por mais do que vale. O primeiro discute-se assim: parece que podemos vender uma coisa por mais do que ela vale. Pois o justo nas comutações humanas é determinado pelas leis civis. Ora, elas permitem que o comprador e vendedor mutuamente se enganem, o que se dá quando o vendedor vende a coisa por mais do que vale e o comprador por menos. Logo, é lícito vender uma coisa por mais do que ela vale. Lembrando que aqui ele vai quebrar esses argumentos no futuro. Segundo, o que é comum a todos parece que é natural e que não é pecado. Ora, como refere Agostinho, foi aplaudido por todos o dito de um certo comediante: quereis comprar por vil preço e vender caro, com o que concorda o dito da Escritura. Isto não vale nada, diz todo o comprador, e depois de se retirar, ele então se gloriará. Logo, é lícito vender uma coisa mais caro e comprá-la mais barato do que ela vale. Aqui lembro-me daquele ditado também: quem muito desdenha quer comprar. Então, quem faz pouco caso de alguma coisa dizendo isso aqui não vale nada, me vende o mais barato, depois que compra, sai se gloriando. Terceiro, não parece ser ilícito fazer numa convenção o que deve feito segundo as exigências da honestidade. Ora, segundo o filósofo, na amizade por utilidade, deve-se dar uma compensação equivalente à utilidade oferida por quem recebeu o benefício, e essa compensação, às vezes, excede o valor da coisa dada, como acontece quando alguém necessita muito de uma coisa para evitar um perigo ou conseguir alguma vantagem. E um dos motivos de nós estarmos aqui estudando essa questão, porque nos vídeos passados nós comentamos sobre as falas do Paulo Cogos, sobre a tal licitude de aumentar os preços numa catástrofe. Logo mais a gente comenta sobre isso aí. Logo, é lícito no contrato de compra e venda dar uma coisa por preço maior do que ela vale. Mas, em contrário, a Escritura: tudo o que vós quereis que vos façam os homens, fazei-o também vós a eles. Ora, ninguém quer que uma coisa lhe seja vendida mais cara do que vale. Logo, ninguém deve vender a outrem nada mais caro do que vale. Aqui o primeiro comentário que eu quero fazer, considerando que estamos aqui nas fases iniciais do nosso estudo de uma economia numa perspectiva tradicional, é porque muito se discute na economia. Por um lado, os marxistas falam sobre o valor objetivo do trabalho, e por outro, os economistas da escola austríaca falam que o valor é puramente subjetivo, ou seja, depende do que a pessoa entende que é o valor. Cada um pode considerar o valor do que pensa, certo? Não estamos falando aqui propriamente de preço, mas de valor, que é essa distinção da economia. Preço é o que você paga, valor é o que você recebe ou quanto a coisa valeria. Certo? Bem, e aqui São Tomás ele fala: logo ninguém deve vender a outrem nada mais caro do que vale. O que me leva a pensar que talvez São Tomás esteja caminhando para uma teoria de um valor um pouco mais objetivo, embora seja difícil precisar exatamente quanto uma coisa vale.
mas para termos isso em consideração. Solução: empregar fraude para vender uma coisa por mais do que o seu justo preço é absolutamente pecado, porque enganamos o próximo causando-lhe dano. Ou seja, vender uma coisa por mais do que o seu preço justo é pecado, porque enganamos o próximo e causando-lhe dano. Ou seja, não é porque a pessoa comprou pagando mais caro e achou que levou vantagem, que é uma coisa boa necessariamente. Isso que estamos aqui compreendendo. Por isso, diz Túlio, não devemos, pois, usar de nenhuma mentira ao fazer contratos. Nem o vendedor nem o comprador devem fazer intervir um licitante que finja querer adquirir a causa. Isso aqui é aquela cena bem comum que nós temos aqui no nosso imaginário de um filme ou uma peça de teatro, de quando vai acontecer um leilão e um dos licitantes, ou seja, tanto que quem compra, geralmente quem quer vender, né, coloca um comprador falso para participar do leilão com o simples intuito de elevar o preço, ou seja, conseguir do verdadeiro interessado na compra o maior valor possível. Isso é pecado, segundo São Tomás. Se, pois, não há fraude, então podemos tratar da compra e venda à dupla luz. Primeiro em si mesmas, e então elas foram inventadas para a utilidade comum das duas partes, por precisar uma da coisa da outra, e inversamente, como está claro no filósofo. Quando ele fala de filósofo, ele se refere a Aristóteles. Então, elas foram inventadas para a utilidade comum das duas partes. Ou seja, a compra e a venda foram inventadas para a utilidade comum, tanto do comprador quanto do vendedor, por precisar uma da coisa da outra. Ou seja, o comprador do dinheiro do produto e o vendedor do dinheiro do comprador. E inversamente, como está claro no filósofo. Ora, o que foi inventado para a utilidade comum não deve impor um gravame mais a um que a outro. Ou seja, se o comércio foi inventado para satisfazer a ambas as necessidades, um não pode ter um gravame que o outro não tem. Tá claro? A teologia moral, ou a análise moral que São Tomás faz aqui do comércio? Pois bem, por isso devem fazer entre si um contrato baseado na igualdade da coisa. Ora, a quantidade das coisas que servem ao uso do homem mede-se pelo preço dado. A quantidade das coisas que servem ao uso do homem mede-se pelo preço dado. Para o que se inventou a moeda, como diz Aristóteles. A moeda ela é um jeito mais fácil de precificar aquilo que a coisa é. Porque, bem, quantas galinhas valem um caminhão de abacate? Um pouco mais difícil de saber do que em real, o dólar, ou seja, a moeda que for. Ora, a quantidade das coisas que servem ao uso do homem mede-se pelo preço dado, para o que se inventou a moeda, como diz Aristóteles. Portanto, se o preço exceder a quantidade do valor da coisa, ou se, inversamente, a coisa exceder o preço, desaparece a igualdade da justiça. Tanto quando o preço é maior do que a coisa vale, quanto quando o preço é menor do que a coisa vale, desaparece a igualdade da justiça. Por onde vender mais caro ou comprar mais barato do que a coisa vale é, em si mesmo, injusto e ilícito. Atenção! Por onde vender mais caro ou comprar mais barato do que a coisa vale é em si mesmo injusto e ilícito. Então imaginem, você chega num comércio e vê o vendedor vendendo algo que está muito abaixo do preço justo. Você sabe disso e compra uma quantidade grande. É um espírito usurário. Comecemos por aí. De outro modo, podemos tratar da compra e venda enquanto acidentalmente dela resulta a utilidade de um e o detrimento de outro. Esse aqui é interessante. Por exemplo, quando um tem grande necessidade de uma coisa e o outro fica lesado se for privado dela. E em tal caso, o justo preço consistirá em se considerar não somente a coisa vendida, mas também o dano que pela venda sofre o vendedor. Então pode, licitamente, uma coisa ser vendida por mais do que vale para o seu dono. Então aqui, vamos pensar juntos. Não sei na cidade de vocês, mas aqui na minha realidade, uma garrafa d'água de 500 ml vale aí mais ou menos, custa 2 ou 3 reais. Muito bem. Se eu sei que a outra pessoa está com muita sede, e por isso eu vendo para ela uma garrafa por 10 reais, eu estou lucrando em cima da necessidade da pessoa. Ponto. Isso é pecado. Agora, digamos que numa situação de catástrofe, em que, pelo simples fato de que eu venda a minha água, eu posso vir até a necessidade da minha água.
Ou seja, é um produto que me faz uma falta grave. Não simplesmente o fim do meu estoque. Mas bem, se eu vendo água para uma pessoa que está precisando e eu também estou precisando, eu posso aumentar o preço, porque é natural que, como dado que o comércio é feito para a utilidade das duas partes, ambas as partes dividam o prejuízo. E até comentando um pouco sobre a questão das catástrofes no Rio Grande do Sul, que nós esperamos assim que as coisas se resolvam o mais cedo possível, rezamos pelas vítimas, todas as pessoas que estão sofrendo nesse momento, foi perguntado o seguinte: seria justo e lícito aumentar o preço? Ora, primeira questão, aumentar o preço simplesmente com o intuito usurário, o espírito usurário de lucro em cima da necessidade das pessoas, isso é pecado. Isso é uma questão de bom senso, tá bom? Então, vou aumentar o preço porque eu posso lucrar em cima das pessoas que estão precisando de água, comida. Isso é pecado. Agora, numa situação de catástrofe, em que os recursos estão escassos, em que há dificuldade dos recursos chegarem, porque as estradas estão alagadas e tudo mais, ou seja, há um custo logístico para o vendedor, um custo maior do que o usual. Então, se ordinariamente o vendedor poderia vender a garrafinha de água por R$2, R$3, nessa situação de catástrofe, o custo dele naturalmente eleva-se, aumenta, porque é mais difícil guardar o estoque, é mais difícil receber a mercadoria, é mais difícil entregar a mercadoria. Ele pode sim vender o lucro, ou melhor, vender com um preço mais elevado do que o usual, devido ao custo que ele tem. Mas o que passar desse custo, o que passar dessa situação extraordinária, e já estiver aí beirando no espírito usurário, aí é pecado. Mateus, quanto que é o valor exato? Isso é uma questão problemática, não dá para cravar um valor, mas a gente pode dizer o seguinte, não sei, uma garrafa d'água que é vendida por R$2, R$3, nessa situação vender a 10, 15, ok. Agora convenhamos, com certeza uma garrafa d'água não está sendo vendida, não pode ser vendida a R$1.000. Aí vender por R$1.000 há um espírito usurário. Então, quando se fala que é necessário aumentar o preço, infelizmente é necessário aumentar o preço, por conta das questões já explicadas. Agora, o que passar do que é necessário, e ainda mais falar isso como se fosse uma espécie de justificativa moral para o espírito usurário que pode existir em alguns comerciantes, isso aí não é correto, não é adequado segundo a moral católica. Isso aqui eu não estou nem fazendo uma revolução teológica, uma inovação, descobrindo algo que ninguém descobriu antes. Aqui é uma questão de bom senso. Aumentar o preço mais do que é devido para lucrar em cima da necessidade dos outros é pecado. O ideal seria abaixar o preço, porque as pessoas estão precisando mais. E aí, eu não lembro bem quem, mas tinha me dito, e se uma pessoa começa a comprar água para dar banho no cachorro? Ou seja, a pessoa comprar recursos escassos numa situação de necessidade para desperdiçar, para fazer mau uso. Bem, tanto quem vende com o espírito usurário, quanto quem compra com o espírito luxurioso, se é que podemos dizer assim, ou imprudente, os extremos deveriam ser proibidos. Mas é o governo... Não, peraí. Uma nota aqui. O que eu falo não se relaciona ao Estado moderno, porque eu sei que toda aplicação de uma lei justa pelo Estado moderno vai se tornar injusta, porque o Estado moderno é em si mesmo injusto. Tá claro? Não estou entendendo o que o Mateus pensa. Leia o livro que nós publicamos do Cardeal Borgiani contra a democracia cristã. Assista aqui na descrição, nós temos ali os fundamentos da ação restauracionista, você vai entender do que é que nós estamos dizendo. Estamos aqui falando mais em uma questão teórica do que uma proposta prática. Eu não estou aqui propondo um projeto de lei, propondo um decreto, não estou propondo nada disso. Porque eu sei que a aplicação de uma lei justa no Estado injusto é complicado. Tá claro? Deixar isso aqui bem claro. Muito bem. Mas sim, pelo menos uma repreensão moral, tanto quem vende com espírito usurário a um preço muito maior do que é justo, quanto quem compra para fazer coisas que não são de extrema necessidade numa situação caótica, de catástrofe, os dois pecam. Tanto quem compra água para dar banho no cachorro numa situação de catástrofe, quanto quem tenta lucrar em cima da necessidade dos outros. Esse é o ponto. Os dois são atos moralmente repreensíveis, os dois extremos. Certo? Vamos agora voltar aqui para a Suma Teológica. Quando, porém, o comprador tire grande vantagem da coisa comprada e o vendedor nenhum dano sofra por se ver privado dela, não lhe deve aumentar o preço.
Porque a utilidade que acresce ao comprador não vem do vendedor, mas da condição do comprador. Continuando aqui. Pois ninguém deve vender o que não é seu, embora possa vender o dano que sofreu. Isso aqui é genial. Ninguém deve vender o que não é seu, embora possa vender o dano que sofreu. Contudo, o que tirou grande vantagem da coisa comprada pode espontaneamente dar algum dinheiro a mais ao vendedor, o que será proceder com honestidade. Então aqui, olha. Quando, porém, o comprador tire grande vantagem da coisa comprada, e o segundo caso, segunda condição, o vendedor nenhum dano sofra por se ver privado dela, não lhe deve aumentar o preço, porque a utilidade que acresce ao comprador não vem do vendedor, mas da condição do comprador. Ou seja, um caso aqui que me vem à mente. Quem aí já foi fazer concurso público, prova de vestibular, sabe que a caneta na papelaria custa R$2. A caneta Bic aí comum custa R$2. Na porta de dia de prova custa R$10. Então, é justo que o vendedor aumente o preço, porque, bem, domingo não é dia de trabalho, fazer comércio no domingo já é uma coisa complicada, mas isso aqui é uma outra questão. Agora, não é um dia de comércio, não é um dia útil, por assim dizer, ou seja, há o desgaste, o esforço da pessoa sair de casa e tal, e ele pode cobrar por tudo isso que ele está custando. Agora, vender assim, talvez por R$10 não seja tão absurdo colocando assim, mas já ouvi casos de R$20, assim, preços muito maiores. Por quê? Porque a pessoa que está comprando a caneta vai tirar uma grande vantagem, que é passar no concurso, ou ter uma grande necessidade, que é fazer a prova. Ou poderia pensar em outros casos, bem, não sei, o agricultor que, se colocar um pouco daquele adubo específico naquele período do ano, vai ter um lucro absurdo. Então, não se deve aumentar o preço porque a outra pessoa vai lucrar bastante. Isso é uma coisa moralmente condenada. Agora, se quem vai comprando algo a preço de mercado vai ter um lucro muito superior, muito, muito maior do que o esperado, seria justo, seria proceder com honestidade, compensar também o vendedor basicamente aqui, você está me fornecendo algo que vai me dar um lucro muito grande, e eu que não sou um avarento, sedento por lucro, vou dar uma parte para vocês. Isso é importante porque antigamente a economia tradicionalmente é estudada como um braço da ética. A economia não era estudada fora da moral. E hoje em dia, estuda-se a economia como sem considerar os seus aspectos morais. Ou pelo menos não consideram os seus aspectos morais na primeira camada. Às vezes consideram numa segunda, numa terceira, às vezes não consideram. Então, bem, é importante ver que a economia são as relações entre os homens, e as relações entre os homens têm que ser procedidas com moral, com justiça. Então, separar uma coisa da outra é complicado. Espero que tenha ficado claro esse parágrafo aqui. E agora a resposta à primeira objeção. Aquela objeção aqui. Esta, ó. Porque as leis civis. É esta objeção. Resposta. Como já dissemos, a lei humana é feita para o povo, em que muitos são de virtude falha, e não é dada só para os virtuosos, por onde ela não pode proibir o que é contrário à virtude, bastando-lhe fazê-lo relativamente ao que viria destruir a sociedade dos homens. E quanto ao mais, há de considerá-lo lícito, não pelo aprovar, mas pelo não punir. Por isso, tem como lícito, não combinando nenhuma pena, que o vendedor venda, sem fraude, o que é seu, por preço maior do que o seu valor, ou o comprador também o compre, salvo se houver excessos, porque então a lei, embora humana, obriga a restituir. Por exemplo, se alguém foi enganado em mais da metade do justo preço, tanto para cima quanto para baixo, tanto para mais quanto para menos. A lei divina, porém, não deixa impune nada do que é contra a virtude. Aqui São Tomás dizendo o seguinte: por mais que a lei humana não puna, por qualquer razão que seja, quem fez uma fraude contratual de vender algo por mais do que vale, a lei divina não deixa impune. Não deixa de ser pecado, porque a lei humana não pegou o crime, digamos assim. O crime ou a injustiça, eu acho que é melhor nesse caso. Então, quem recebeu demais está obrigado a recompensar o que ficou danificado, se o dano for considerável. O que assim, digo, por não ser o justo preço das coisas rigorosamente determinado, mas consistir antes numa certa estimativa tal que um pequeno acréscimo ou uma pequena diminuição não basta para destruir a igualdade da justiça. Então aqui pensamos o seguinte, esse finalzinho. Tu vai comprar 1 quilo de banana, ou... 1 quilo de banana e aí veio 950 gramas. Faltou ali 50 gramas de banana. E não foi um ato intencional, não foi a balança que o vendedor foi lá e maquinou, ajustou a balança para dar menos.
no comércio ali, faltou uma banana e tal. Então não é um prejuízo significativo. Ou 50 gramas a mais, você vê uma banana a mais do que estava previsto. Não é significativo. Agora, sendo intencional, isso é crime até na legislação civil brasileira, adulterar a balança, uma coisa evidente, né? Não sendo intencional, não há que se falar em crime, não há que se falar em fraude, até porque uma fraude sem intenção é uma coisa complicada, né? Preço justo, um pouco para cima e para baixo, sei lá, o quilo da banana, ou a garrafa d'água que é vendida a R$2, se for vendida por 3, por 4, vendido por 1,50, talvez percentualmente faça uma diferença maior, mas eu acho que vocês entenderam o espírito da coisa. Acho que aqui a grande lição é combatermos o espírito usurário, que não necessariamente é usura, mas o espírito usurário, o espírito assim da avidez, da paixão pelo lucro, é uma coisa muito importante. Não basta para destruir a igualdade da justiça. Resposta segunda. Como no mesmo lugar, diz Agostinho, o referido comediante, considerando-se a si mesmo ou querendo experimentar os outros, acreditava ser comum a todos querer comprar barato e vender caro. Mas, como isso é sem dúvida nenhuma um vício, pode cada um alcançar a verdadeira justiça com que o resista e o vença. Ou seja, o que Santo Agostinho disse do comediante é um vício. Eu quero comprar mais barato que vale para passar perto dos outros e vender mais caro, então assim. Claro, para você fazer o comércio justo e abastecer as pessoas, você tem que comprar alguma coisa por um preço e vender por mais caro. Mas não é vender menos, comprar menos do que vale. Estão compreendendo? O exemplo da batata. Quanto custa a batata no alto da montanha e embaixo da montanha? Para subir a batata tem um custo. Então você pode comprar a batata mais barata embaixo, vender a batata em cima por um preço superior do que o preço de baixo e ganhar nessa diferença, que é o teu justo trabalho. Um lucro justo e moderado, sem querer aqui explorar as pessoas que porventura estejam sem condição de ter batata em cima da montanha. Espero que estejam entendendo esse espírito da moral no comércio. Mas bem, essa força moralizante do comércio. E dá o exemplo de um certo que pagou o justo preço de um livro, podendo, por ignorância do vendedor, pagar um preço inferior. Ou seja, um vendedor de sebo que não sabe quanto vale aquilo que ele está vendendo. Então, se você pagar mais caro do que o vendedor está cobrando, é uma atitude justa, uma atitude moral. Por onde é claro que esse desejo geral não é natural, mas vicioso. E por isso é comum a muitos, que trilham a larga estrada dos vícios. Na justiça comutativa, considera-se principalmente a igualdade da coisa, mas na amizade por utilidade leva-se em conta a equivalência desta. Por isso, deve-se dar uma recompensa conforme a utilidade oferida. Na compra, porém, conforme a igualdade da coisa. Substancial a venda de uma coisa não se torna ilícita. Por exemplo, se alguém vende prata ou ouro alquímicos por verdadeiros, que, tanto quanto estes, servem para todas as utilidades humanas, como vasos e utensílios semelhantes. Logo, muito menos será ilícita a venda se houver defeito nos outros atributos. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, vamos deixar para outro dia para entrar no detalhe, mas quem quiser tá aí a fonte para vocês pesquisarem e lerem mais. Aqui São Tomás vai colocar mais alguns argumentos em contrário àquela tese inicial, não é? Mais alguns argumentos em contrário corroborando a tese inicial, ou seja, é errada. Demais, o defeito na quantidade da coisa parece sobretudo contrário à justiça, que consiste numa igualdade. Aqui é porque ele falou, muito menos será a venda ilícita se houver defeito nos outros atributos. Então, porque ele falou isso, ele vai dar mais alguns argumentos para dar a resposta correta depois. Continuando agora. O defeito na quantidade da coisa parece sobretudo contrário à justiça, que consiste numa igualdade. Ora, a quantidade se conhece pela medida, mas as medidas das coisas que servem ao uso humano não são determinadas, sendo umas maiores e outras menores, como está claro no filósofo. Logo, não se podem evitar os defeitos da coisa vendida, por onde parece que por causa deles a venda não se torna ilícita. Terceiro, é um defeito da causa vendida o não ter a qualidade conveniente. Ora, para conhecermos a qualidade de uma causa, é necessária grande ciência, que falta ao maior número dos vendedores. Logo, a venda não se torna ilícita por causa de um defeito da coisa. Continua aqui comigo, talvez assim, dá uma lida, pausa esse vídeo, releia aqui para você entender bem. Mas com a contra-argumentação de São Tomás, isso aqui vai ficando cada vez mais claro, tá? Mas, em contrário, Santo Ambrósio, a regra da justiça é manifesta e dela não se pode desviar o varão bom, nem causar injustamente dano a outrem, nem viciar pelo dolo que é seu. Solução.
Numa coisa, a venda, podemos distinguir tríplice defeito. Aqui ele está falando sobre os possíveis defeitos numa venda. Um diz-lhe respeito à espécie, o qual o vendedor, se o vendedor reconhecer na coisa que vai vender, faz venda fraudulenta, que por isso se torna ilícita. Então, o cara vai comprar mármore e o vendedor vende pedra, sabendo que é pedra. Bom, isso é uma fraude, evidentemente. Né? E é isso que a escritura diz de certos. A tua prata se mudou em escória, o teu vinho se misturou com água. Pois, o que é misturado tem um defeito específico. Aqui também no caso da gasolina batizada. Bem, você sabe que a pessoa está comprando gasolina, normalmente é para abastecer o carro. Então, você está vendendo gasolina com água, sabe que ela perde o efeito. Está fraudando a venda. Óbvio. Outro defeito é o quantitativo, conhecido pela medida, por onde quem usa cientemente de uma medida deficiente ao vender comete fraude e a venda é ilícita. Donde o dizer a escritura, não terás no teu saco diversos pesos, maior e menor, nem haverá em tua casa um alqueire maior e outro mais pequeno. E a seguir acrescenta, porque o Senhor abomina ao que faz essas coisas e aborrece toda a injustiça. Aqui é ter uma balança com dois pesos, né? Uma balança para quando chega a fiscalização e outra balança para o comércio do dia a dia. Ou aquelas maquininhas, aquelas bombas de gasolina fraudulentas que tem um controle remoto, ou seja, cada litro o cara paga 1 litro e coloca no tanque do carro 900 ml, 900 mililitros, roubando aí 10% em cada. Claro que isso é fraude, evidente. Terceiro defeito diz respeito à qualidade. Por exemplo, se se vender um animal enfermo por porção, quem o fizer cientemente comete fraude na venda, sendo, portanto, esta ilícita. Então, o cara vai comprar um cavalo por telefone, sei lá, né? Ou me vende um cavalo aí. Eu vendo um cavalo sim. Aí tu vende um cavalo de 3 patas. Perdeu uma pé. Sim. Cavalo de 3 pés, né? É complicado, né? Sabe que tá roubando a pessoa, óbvio. Ora, em todos esses casos, além de pecar, quem fizer uma venda injusta está ainda obrigado a restituir. Se, porém, houver na coisa vendida um dos referidos defeitos com ignorância do vendedor, este não peca, por cometer uma injustiça material, nem o seu ato é injusto, como do sobredito resulta. Então, agora vender assim o cavalo. E o cavalo tá com câncer e alguma outra doença do gênero. Não conheço tanto as doenças equinas. Conheço tantas doenças equinas, mas própria dos cavalos, mas bem, acho que vocês entenderam o espírito, né? Mas, quando souber, está obrigado a reparar o dano causado ao comprador. Então, vender um cavalo defeituoso, um cavalo doente. Então, ou você dá um cavalo novo, restitui, alguma coisa tem que fazer. Mesmo que não seja pecado, se você não sabe que vendeu o cavalo doente. E o que foi dito do vendedor se deve entender também do comprador. Isso é um ponto interessante da economia, que não se analisa somente um lado, mas os dois. Pois pode acontecer que aquele tenha a sua coisa por especificamente menos preciosa, como no caso de quem vende ouro por latão. Então o vendedor está vendendo ouro, mas ele anuncia que é latão, que é cobre, que é chumbo, que é um metal menos precioso. Porque ele não sabe bem o que ele tinha na mão, ou se confundiu, não sei. Então, quem compra, peca. Quem compra pagando o preço de latão, de chumbo, comprando ouro, peca. E é uma compra fraudulenta. Você está enganando o vendedor. Óbvio. Isso é questão de moral. Assim, dizer, não, mas ele vendeu pelo preço que quis e eu não tenho nada a ver com isso. Isso é uma sacanagem. Isso é claramente imoralidade. Claro. Como é que uma economia vai ser? Como é que um país vai ter uma economia forte se a economia se baseia em trocas injustas? Na sacanagem de um com o outro. Ele vendeu pelo preço que quis, não tem nada a ver com isso, não. Não dá. O que, se o comprador souber, compra injustamente e está obrigado a restituir. E o mesmo se deve dizer do defeito qualitativo e quantitativo. Ou seja, a quantidade, a qualidade e tudo mais. Dou de resposta à primeira objeção. O ouro e a prata não são caros só pela utilidade dos vasos ou outros objetos que deles se fabricam, mas também pela valia e pureza das suas substâncias. Portanto, se o ouro ou a prata feita pelos alquímicos não sejam especificamente verdadeiros, a venda será fraudulenta e injusta. Sobretudo que há certas utilidades do ouro e da prata verdadeiros, pelo modo natural de atuarem, que não convém ao ouro falsificado pela alquimia. Tal a propriedade de causar alegria e de servir de remédio a determinadas doenças. Também a ação do ouro verdadeiro dura mais e permanece mais longamente na sua pureza do que o ouro falsificado. Se, porém, a alquimia fizer ouro verdadeiro, não será ilícito vendê-lo por tal, pois nada impede a arte usar de certas causas naturais para produzir efeitos naturais verdadeiros, como diz Agostinho, a respeito dos produtos da arte dos demônios.
Resposta segunda. As medidas das causas das coisas venais hão de necessariamente variar conforme a diversidade dos lugares, por causa da diversidade da abundância e da carência das coisas. Hoje em dia, o mundo inteiro utiliza o sistema métrico, basicamente. Mas houve um tempo em que utilizava-se o côvado, utilizava-se várias medidas de acordo com a abundância ou não daquele local. Então você pode pensar o seguinte: um local que tem muito abacate. Então você pode, sei lá, vai fazer a medida padrão naquela cidade na base do caminhão de abacate. Caminhão, sei lá, saco de abacate, coisa grande. Agora, em locais que tem pouco abacate, naturalmente a medida seria menor do que o caminhão, não sei. Seria alguma medida menor, espero que vocês tenham entendido. Assim, onde estes são mais abundantes, costumam ser maiores as medidas. Existe um grande problema entre o comércio entre diferentes condados e cidades, países, porque utilizava-se medidas diferentes, né? O sistema métrico veio, padronizou, isso foi uma coisa muito boa. Uma das poucas coisas boas da Revolução Francesa, na minha humilde opinião. Ao governador de cada cidade, porém, compete determinar as medidas justas das coisas venais, pesadas as circunstâncias de lugar e das coisas. Determinar as medidas justas das coisas venais. Ou seja, é razoável que o governante naquela época falasse: olha, para o abacate nessa cidade a medida justa vai ser, não sei, o côvado, vai ser o peso, sei lá, qual a medida. Por onde não é lícito abandonar essas medidas instituídas pela autoridade pública ou pelo costume. O costume também faz a lei, outra coisa importante da moral católica. Resposta terceira. Como diz Agostinho, o preço das coisas venais não é considerado pelo grau de natureza, pois às vezes um cavalo é vendido mais caro que um escravo, mas pela utilidade que oferecem ao homem, por onde não é necessário o vendedor ou o comprador conhecer as qualidades ocultas das coisas vendidas, mas só as que as tornam acomodadas ao uso humano. Por exemplo, um cavalo há de ser forte e correr bem, e assim por diante. Ora, tais qualidades o vendedor ou o comprador podem reconhecê-las facilmente. Então, se você sabe que porque a coisa foi dita, para saber aqui tem que ter grande ciência e nem todo mundo tem essa ciência. Mas então, você vê que o cavalo tá manco, não pode vender o cavalo, né? Evidentemente. Artigo 2º. Nós não leremos esse artigo aqui, mas recomendo a leitura de toda essa questão também. Artigo 3º, nós vamos fazer a leitura do artigo 4º, que é um artigo muito interessante. Esse aqui. Se é lícito, negociando uma coisa, vendê-la mais caro do que custou. O quarto discute-se assim: porque não é lícito, negociando uma coisa, vendê-la mais caro do que custou. Então vejamos. Primeiro, pois, diz Crisóstomo, todo aquele que compra uma causa para lucrar, vendendo-a inteira e tal qual a comprou, é um negociante que será expulso do templo de Deus. E aquilo da escritura, porque não conhecia literatura, ou a negociação, segundo outra letra, diz o mesmo Cassiodoro, que outra causa é a negociação se não comprar mais barato e querer vender mais caro, e acrescenta: tais negociadores Deus expulsa do templo. Ora, ninguém é expulso do templo senão por algum pecado. Logo, tal negociação é pecado. Lembrando que São Tomás vai rebater esse argumento no futuro. Segundo, é contra a justiça vender uma coisa mais cara ou comprá-la mais barata do que vale, como do sobredito resulta. Ora, quem negociando vende uma coisa mais cara do que comprou, necessariamente ou a comprou mais barata ou a vende mais cara do que ela vale. Logo, tal não se pode dar sem pecado. Aqui, só para fazer um esclarecimento, lembrando, esta questão: se é lícito negociando uma coisa vendê-la mais cara do que comprou, e o artigo 1º é se podemos vender uma coisa por mais do que ela vale. Ou seja, aqui no artigo 1º ele está falando do valor da coisa. No artigo 4º ele já está falando sobre o custo. Então, será que o valor é aquilo que nós pagamos de início? São Tomás vai explicar essa questão. Terceiro, Jerônimo diz: do clérigo negociante que de pobre se tornou rico e de obscuro orgulhoso foge como de peste. Ora, parece que só por causa de pecado é a negociação interdita aos clérigos. Logo, é pecado, negociando, comprar uma coisa mais barata e vendê-la mais cara do que vale. Mas, em contrário, aquilo da escritura, não conhecia literatura, diz Agostinho. O negociante ávido de ganhar blasfema quando danificado, mente no preço das causas e perjura. Mas esses são vícios do homem, e não da arte, que pode ser exercido sem eles. Ou seja, Agostinho falando aqui do negociante ávido, que blasfema quando danificado, que mente no preço das causas e perjura. Isso aqui são vícios do homem, e não da arte, que pode ser exercido sem os vícios. Logo, negociar não é em si mesmo ilícito. Solução: é próprio dos negociantes praticar a troca das coisas, mas como diz o filósofo,
há duas espécies de troca. Uma, como que natural e necessária, pela qual se troca uma coisa pela outra. Não é? Eu tenho aqui um monte de peixe, mas nem só de peixe vive o homem, também precisa aqui de sapato, não sei, qualquer outra coisa. Você pode trocar peixe por sapato, não tem problema nenhum. Ou uma coisa por dinheiro, conforme as necessidades da vida. Então, qual aquela coisa? Quantos sapatos valem um quilo de peixe? Mas precificar isso em dinheiro é mais fácil. Então, a moeda surge para facilitar as trocas. E essa não pertence propriamente aos negociantes, mas antes aos econômos ou políticos, que devem prover a casa ou a cidade das coisas necessárias à vida. Porque economia significa oikos nomos, regra da casa. Ou seja, economia no grego é a economia doméstica, a economia do lar, a economia mais natural no sentido que ela é própria da necessidade da vida do homem. E o que você quer dizer assim, com a necessidade da vida do homem? Por exemplo, hoje em dia, a Madonna vem fazer um show no Brasil e aí as pessoas vendem lá ingresso e tal, já movimenta a economia e isso aumenta o PIB. Bem, o show da Madonna não é aquilo propriamente que as pessoas fazem para sobreviver. Tá? É uma grande diferença. O que as pessoas fazem para sobreviver é essa economia. Então, quando São Tomás está aqui falando, cadê? A duas. Uma conforme essa aqui pertence aos econômos ou políticos, ele está falando aqui dos chefes de casa, da dona do lar, da senhora, mãe de família que faz a feira. Está falando aqui dos econômos ou dos políticos. Por quê? Porque na visão tradicional, a política, ou a polis, a sociedade, ela nada mais é do que a agremiação de várias famílias. Então é a família de muitas famílias. É o crescimento da família. É a expansão da família nuclear, da família expandida para a tribo, sociedade e tudo mais. Essa é a visão tradicional de economia e de política. Mas bem, que devem prover a casa ou a cidade das coisas necessárias da vida. Essa é a primeira espécie de trocas. Uma espécie de troca é essa da dona de casa, mãe de família, o pai que vai fazer a feira para trocar, por exemplo. Então isso aí é bom. Né? Outra espécie de troca é de dinheiro por dinheiro, ou de quaisquer coisas por dinheiro, não pelas necessidades da vida, mas para oferir lucro. E este é o negócio próprio dos negociantes. Ora, segundo o filósofo, a primeira espécie de troca é louvável, porque vem satisfazer a uma necessidade natural. Então, eu tenho peixe, preciso de sapato, belo e moral. Faz uma troca, uma venda, comércio, belo e moral. A segunda, porém, é justamente condenada, porque pela sua natureza serve à cobiça do lucro, que não conhece limite e tende ao infinito. Por onde a negociação em si mesma considerada, não visando nenhum fim honesto ou necessário, implica uma certa vileza. Aqui, antes de prosseguir, não estou pretendendo fechar já a questão, dizer assim, é isto, ponto, fim, história, mas estamos aqui pegando a visão de um homem tradicional do século XII, se não estou enganado, 12 ou 13, São Tomás de Aquino. E bem, grande santo da Igreja Católica, grande doutor da Igreja Católica, é o teólogo comum. Tem alguma dúvida em teologia? Procure primeiro ver o que São Tomás de Aquino diz. Então, São Tomás, ele está criticando aqui esse espírito usurário. Por quê? Porque nossa economia de hoje em dia, ela é motivada, ela é baseada na ambição pelo lucro. Então, as pessoas trabalham para lucrar, para ter dinheiro, para gastar com coisas das quais elas não precisam, para ter uma vida que elas não deveriam ter. Que hoje em dia, assim, eu sei que já tá, o liberalismo já é radical. Ah, mas se a pessoa quer fazer, então é bom. Agora, vocês acham que realmente é saudável para um país ter um show de uma Madonna? Então, isso move a economia. Mas a economia pelo lucro, por quê? Porque é o lucro que quer satisfazer as próprias vontades. Ou seja, já é um ciclo vicioso em que é o homem lutando pelas vontades do homem e não por coisas maiores. As coisas são boas na medida que nós fazemos para motivos, para fins elevados. Então, quando você faz algo para si mesmo, nem sempre é imoral, mas não é tão bacana quanto quando você faz pela sua família. Pô, isso é melhor. Então, trabalhar para ter luxo para você mesmo. Trabalhar para dar um pouco de conforto para sua família. Legal, já é melhor. Trabalhar para dar um pouco mais de conforto para as outras famílias. Porra, tá melhorando. Tá melhorando. Para famílias que não são nem próximas das suas, famílias distantes, simplesmente pelo bem, pela necessidade. Pô, já cresceu bastante. Pelo bem do Estado, que seria aí, nesse sentido, a agremiação de várias famílias. Então você está ajudando várias famílias ao mesmo tempo. Legal. Fazendo isso por Deus.
Aí é melhor ainda. Entendem? Então é essa escala moral que hoje em dia não se tem. Hoje em dia é lucro pelo lucro. É uma coisa meio ruim. Eu pelo menos não gosto. E eu creio que nenhum que seja católico, ou ao menos aqui um bom senso, uma pessoa assim que seja, eu até diria anarcapitalista, mas que é pelo menos uma estrutura social adequada, vai saber que pessoas fazendo trocas simplesmente pelo lucro, sem pensar no bem um do outro, não é o melhor jeito de organizar uma sociedade. Eu acho. Eu acho que algumas pessoas aí, uns ANCAPs, vão concordar comigo. Se discordar, comenta aqui embaixo, mas eu acho que tem pessoas boas que entendem que o melhor jeito de organizar a sociedade não é simplesmente todo mundo correndo atrás de lucro, né? Mas seria muito melhor se as pessoas tivessem esse senso comunitário. Continuando. Implica uma certa vileza. Quanto ao lucro, que é o fim do negócio, embora não implique por natureza nada de honesto ou necessário, também nada implica de vicioso ou de contrário à virtude. Então, lucrar não é honesto, não é necessário. Isso aqui já é uma patada numa galera que fala: nossa, o empresário que lucra absurdo é a melhor coisa que existe. Então, lucrar, embora não implique nada de honesto ou necessário, também não implica nada de virtuoso ou contrário à virtude. Então, os dois extremos. Ah, o empresário que lucra é o demônio na terra. Não é por aí. Mas também, o empresário que lucra assim, é o. Pô, é um santo de virtude, né? Enfim, aqueles livros lá da. Como é que é lá da mulher? A Cidade de Atlas. É um negócio assim de. Nossa, um empresário. Enfim. Por onde nada impede um lucro ordenar-se a um fim necessário ou mesmo honesto. Então, olha só. Nada impede um lucro ordenar-se a um fim necessário ou mesmo honesto. E desse modo, a negociação se torna lícita. Assim, quando buscamos um negócio, um lucro moderado, empregando-o no sustento da casa, ou mesmo em socorrer os necessitados. Ou seja, estou aqui comprando batata, vou vender batata um pouco mais caro aqui do que eu comprei, porque isso aqui, todo o dinheiro arrecadado vai ser para o hospital, né, para as pessoas lá do Rio Grande do Sul. Massa, bacana. Não é só a necessidade própria, não é para sustentar a tua família. Também é bom, também é bom. Ou ainda quando fazemos um negócio visando a utilidade pública, para não faltarem à pátria as coisas necessárias à vida. E buscamos o lucro não como fim, mas como paga do trabalho. Isso aqui é genial, tá? Buscamos o lucro não como fim, mas como paga do trabalho. Eu, Matheus, tenho visto nos meus estudos iniciais de economia que um dos problemas do mundo moderno é que as pessoas querem lucrar sem trabalhar. O espírito usurário consiste no lucro sem trabalho. Então eu vou emprestar X, e só pelo fato de eu ter emprestado, eu quero ganhar 2x, 50x. Isso é o espírito usurário. Esse espírito usurário às vezes se reflete em outros aspectos econômicos, as pessoas querem lucrar sem trabalhar. E nós devemos buscar o lucro não como fim, mas como paga do trabalho. Por quê? Então pensa, por exemplo, os programadores, pessoas aí que fazem programa, né, digitam, fazem os executáveis aí da softwares e tudo mais. Eles trabalham por lucro. A maior parte trabalha por lucro. Eu conheço muitos programadores que são pessoas assim, boas, que não gostam da degeneração do progressismo e trabalham às vezes em empresas progressistas e tudo mais. Por quê? Porque eles estão lá pelo lucro. Porque paga bem. Não concordam com o que está fazendo. Então, se as pessoas parassem de trabalhar pelo lucro e trabalhassem pelas coisas que elas acreditam, esses Facebook, esses Google, essas coisas aí. Não que eu tenha problema com o YouTube, pelo amor de Deus, o YouTube é uma plataforma sensacional, incriticável, tá? Mas as outras plataformas por aí teriam menos mão de obra. Ou pelo menos só eu trabalhar com pessoas que concordam com eles. Por quê? Porque tem um monte de gente. Por exemplo, no Estado, tem muita gente que trabalha aí, porque lá no Estado, pelo lucro. Então, eu não concordo aqui, sabe? Sabe como é que é? Eu não concordo com esses impostos, não sei o quê. Não concordo com. Pô, policial. Cara, se tem uma coisa que me dá raiva, é desses policiais aí que tomam mercadoria dos outros. Então, teve um caso de um rapaz lá em Santa Catarina, acho que era Joinville a cidade, tava vendendo bolinho de pão de mel, alguma coisa assim, para pagar tratamento de câncer da mãe, alguma coisa nesse sentido. Aí ele não tinha autorização lá do papelzinho da prefeitura dele, chegaram e enfiaram porrada no moleque, pegaram os bolinhos de mel do cara. Pô, isso é um roubo. Isso é um roubo. É um ato imoral. É um ato imoral. E aí, bem, esse policial que trabalha nessa função, eu não concordo, mas é a lei porque eu estou trabalhando aqui pelo lucro. Então, essas pessoas trabalham pelo lucro,
estão trabalhando para si mesmas, porque não estão pensando no lucro do outro. Não estão pensando no lucro do rapaz que estava lá lucrando para ajudar o tratamento da mãe. Está querendo o lucro próprio. E por isso fazem imoralidades. Então, um dos grandes problemas do mundo moderno é que as pessoas trabalham pelo lucro e não pelo que elas acham que é o valor do trabalho. Tô nem falando assim de coisas boas, que se elas trabalhar só pelo que elas acham que é, o mundo já seria melhor. E as pessoas hoje em dia trabalham pelo lucro. Então esse espírito de lucrar sem trabalhar é complicado. É muito complicado. Resposta à primeira objeção. As palavras de Crisóstomo devem entender-se do negócio que tem como último fim o lucro. As palavras de Crisóstomo devem entender do negócio que tem como último fim o lucro, ou seja, as pessoas que negociam para lucrar, simplesmente pelo lucro. O que, sobretudo, é o caso de quem vende mais caro uma coisa, no mesmo estado em que a comprou. Pois, assim agindo, visa receber um prêmio pelo trabalho. Embora possamos licitamente visar um lucro, não como fim último, mas mediante outro fim necessário ou honesto, como dissemos. Então, lucrar tendo em vista alguma outra coisa, legal. Agora eu vou lucrar para juntar dinheiro, riquezas para mim. Perigoso, complicado. Resposta segunda. Todo aquele que vende o mais caro que comprou é um negociante, mas só quem comprou com o fim de vender mais caro. Todo aquele que vende o mais caro que comprou é negociante, mas só quem comprou com o fim de vender mais caro. Quem, porém, comprou uma coisa não para vendê-la, mas para conservá-la, e depois de alguma causa quer vendê-la, não faz negócio, embora a venda mais caro. Pois, pode fazê-lo licitamente, quer por ter melhorado a coisa, ou porque o preço dela mudou, conforme a diversidade do lugar ou de tempo, ou pelo perigo a que se expõe transportando-a de um lugar para outro ou fazendo-a transportar. E nesse caso, não é injusta nem a compra nem a venda. Resposta terceira, aqui mais título de curiosidade: os clérigos devem abster-se não só do mal em si mesmo, mas ainda do que tem a aparência dele, o que se dá com o negócio, quer por se ordenar ao lucro terreno, que os clérigos devem desprezar. Então, os clérigos, que deveriam viver a vida para Deus, não deveriam estar tão apegados às coisas terrenas. Mas, bem. Quer também pelos vícios frequentes dos negociantes, pois dificultosamente o que se negocia se isentará dos pecados de seus lábios, como diz as Escrituras. Mas há outra causa, e é que o negócio enreda demasiado o espírito nos negócios seculares, retraindo-o por consequência das coisas espirituais. Donde dizer do apóstolo, ninguém que milita para Deus se embaraça com negócios do século, embora seja lícito aos clérigos fazer a primeira espécie de troca, que se ordena às necessidades da vida, comprando ou vendendo. Pessoal, é isso aqui o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui, ó, tem muita coisa boa na Suma Teológica, depois para falar sobre o tratado O Pecado da Usura. Se receber usura pelo dinheiro mutuado é pecado, tem muita coisa interessante. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Quem quiser ajudar o apostolado pode fazer uma contribuição pelo Pix, larsan.mateus@gmail.com, ou também fazer a compra da biografia do Padre Sanz Arriaga. Tá certo, pessoal? Estamos nos últimos exemplares e não deixe de comprar a sua. Por hoje é isso. Viva São Tomás, viva São Luís IX, viva a economia tradicional católica, não vai ter Halimã. Viva a restauração. Tchau.